Mas quando se tratam de contribuintes que estão no regime simplificado, essa isenção deixa de existir e estes contribuintes passam a ser tributados sobre o seu rendimento e não sobre o consumo. Outra questão também é contraditória, porque o IVA, na verdade, por ser o imposto de consumo, e quem deve suportar o imposto é o consumidor final e não o intermediário na cadeia econômica, porque a empresa é apenas uma intermediária na cadeia econômica. Então, não se percebe porque é que nós vamos definir um regime em que se imputa não a responsabilidade tributária, porque aqui não é uma inversão do sujeito passivo, mas é uma inversão da responsabilidade tributária. Portanto, se imputa a responsabilidade tributária ao pretenso intermediário da cadeia econômica. Portanto, ele era só um intermediário que estava aí para garantir a arrecadação do imposto de consumo ao verdadeiro sujeito passivo, que é o consumidor final, mas nós desenhamos um modelo que transformou o substituto tributário em verdadeiro sujeito passivo, o que nos parece, portanto, incorreto. E nós perdemos a oportunidade que tínhamos de melhorar esse regime quando fizemos a alteração de fundo ao Código em 2023. Portanto, o regime continuou quase que intacto. Portanto, eu trago uma proposta de melhoria de um regime simplificado propriamente dito, em que o contribuinte era sujeito passivo de IVA, liquidava o IVA, a taxa normal, deduzia o IVA numa percentagem mais ou menos diferente e reduziam-se as suas obrigações tributárias, porque, como referiram, os contribuintes do regime simplificado estão sujeitos a exatamente as mesmas obrigações tributárias que o contribuinte do regime geral. Então, do regime simplificado não tem nada. Para além de não ser IVA, aquilo ser imposto de rendimento, também não é simplificado. Então, portanto, era bom repensarmos este regime simplificado de formas a acabarmos com esse efeito pernicioso que ele provoca na economia, porque naturalmente que eles não vão suportar aquela carga econômica, eles repassam aos seus clientes, e temos aqui o tal efeito cascata que tentou-se evitar quando nós substituímos o imposto de consumo pelo IVA. Portanto, então, o regime simplificado, é preciso nós repensarmos o regime simplificado para melhorarmos então essa questão da injustiça fiscal que estes contribuintes enquadrados nesse regime ainda sofrem neste domínio. Quanto ao setor petrolífero, nós costumamos a dizer e